Artigo 10. Lembra lá que eu falei para vocês, ó? O R1 é da reserva remunerada. O R2 são os caras que foram demitidos, licenciados e os temporários. É o R2. E o R3 que eu falei assim, ó. Lembra lá que é o artigo 10, parágrafo 1º, não é? Então nós vamos chegar nesse parágrafo 1º. Antes do parágrafo 1º, nós vamos falar do artigo 10, o caput do artigo 10, que é uma coisa importante, que já é o capítulo 2. A gente estudou dentro do título 1, generalidades, o primeiro capítulo que foi as disposições preliminares. Então ele veio conversando quem era ativa, quem era inativa, as situações jurídicas, ele veio falando quem era a carreira, o que é de carreira, o que eu quero. Ele veio falando o que é carreira. Ele veio falando a finalidade do estatuto, que diz o que pode, né? Direitos, situações, prerrogativas, obrigações, dever. Como é que eram constituídas as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica. A finalidade, que é defender a pátria, garantir a lei, a ordem, garantir os poderes constituídos. Aí agora ele entrou no capítulo 2, que ele fala do ingresso das Forças Armadas. Como é que a pessoa ingressa nas Forças Armadas? Aí ele fala, o ingresso nas Forças Armadas é facultado mediante incorporação, matrícula ou nomeação. Então, ou seja, as formas de ingresso. O professor de português vai me matar, né? É igual o diz que pode, né? Então, as formas de ingresso. Para vocês ingressarem no RM2, vocês dependem de mim. De mim. Matrícula, incorporação e nomeação. Igual índio, me. Vocês dependem de mim. Se não prestar atenção na minha aula, não vai ingressar no RM2, certo? São as formas de ingresso. Matrícula, incorporação e nomeação. Certo? Então, o ingresso nas Forças Armadas é facultado mediante incorporação, matrícula ou nomeação. É assim que é. A todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então essas são as formas de ingresso. Para passar, vai depender de mim. Certo? E eu costumo dar um pouco de sorte. Olha lá o bisu mnemônico, ó. Mi. Matrícula, incorporação e nomeação. Aí o famoso parágrafo 1º que eu falei para vocês, que era o R3. Olha o que ele fala aqui, ó. Quando houver conveniência para o serviço de qualquer das Forças Armadas, o brasileiro possuidor de reconhecida competência técnico-profissional ou de notória cultura científica poderá, mediante sua aquiescência, ele aceitou, não é obrigatório, o cara aceitou entrar, poderá, mediante sua aquiescência e proposta do ministro da força interessada, né? Esse aqui de 1980, então antigamente não era comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, era ministro da Marinha, ministro do Exército, ministro da Aeronáutica. Como é de 80, continua a palavra ministro, mas aonde se lê ministro é comandante. Mas pode cair na prova ministro? Pode. Mas só para vocês se situar. Então, esse cara aqui de competência técnico-profissional e notória cultura científica, ele aceitou e o ministro da força interessada fez a proposta. E ele foi incluído no quadro ou corpo da reserva e convocado para o serviço ativo em caráter transitório. É tipo vocês, é incluído no quadro de RM2 e convocado para o serviço ativo de 8 anos. E ele também é incluído no quadro, mas só que no quadro de RM3 e convocado para o serviço ativo. Esteves, qual é a diferença dele para mim? Reconhecida competência técnico-profissional ou notória cultura científica. Tu vai falar assim, mas eu também sou competente profissionalmente. Não, mas isso aqui é lógico que todos vocês são, não tenham dúvida disso. Só que isso daqui é um nível master. Pensa assim, um cara cientista.
um mergulhador da NASA. Fez um curso fera. Aí a Marinha está precisando desse mergulhador. De uma cultura científica tremenda. Fez o curso em Harvard. Aí o malandro, pô, cara, eu vou te botar na Marinha. Contanto que esses R3, eles só entram como oficiais. E o R2 pode entrar praça? Pode. Não tem lá o concurso RM2 para praça? Para cabo e tudo? Tem. Então aqui, eles só entram oficiais. Então imagina um cara cientistazão. Pô, esse cara aí, para desenvolver o nosso submarino nuclear, pô, vai ser papo firme. Pô, o cara tem curso não sei da onde, curso não sei das quantas, pô, e faz a proposta. Pô, aceita? Aceito. Aí esse cara vai entrar aqui, ó, e ele vai ser RM2? Não, ele vai ser RM3. Beleza? E ele vai um tempo transitório, eu não sei qual é, vai depender do edital de convocação, depois ele vai embora, vai. E ele vai para a reserva remunerada? Não, mas ele vai fazer parte da reserva ali? Vai. Beleza? Então esse cara aqui é o RM3. Beleza? A inclusão nos termos do parágrafo anterior será feita em grau hierárquico compatível com a sua idade. Tu imagina se esse cara tem 25 anos. Aí o cara assim, pô, vou te botar aí, porra, um contra-almirante. Não, pô, contra-almirante o cara já tá com 40 e tal, 50 e poucos anos. Então, às vezes, o cara é um molecote de 27. Então, primeira coisa que ele tá falando, ó, vai incluir? Vai. Esse cara vai entrar? Vai. Ele aceitou? Aceitou. O ministro fez a proposta? Fez. Mas a primeira coisa, opa, o grau hierárquico que ele vai entrar vai ser compatível, em primeiro lugar, com a idade dele. Primeira compatibilidade que tem que ter, certo? E quais atividades civis e responsabilidades que lhe serão atribuídas. Então, quanto maior a responsabilidade, maior vai ser o grau hierárquico dele, é diretamente proporcional. Mas isso vai ser regulado pelo Poder Executivo. Mas o que o cara vai levar em consideração? Ah, você olha assim, tem cara de capitão de fragata, vai ser capitão de fragata. Não, o cara, ele leva em consideração a idade, as atividades civis que o cara realizava e as responsabilidades que ele vai passar a ter. Beleza? É esse o critério para enquadrar ele no grau hierárquico que ele vai assumir na força. Artigo 11. Para a matrícula nos estabelecimentos de ensino militar destinados à formação de oficiais da ativa e da reserva e de graduados, além das condições relativas à nacionalidade, idade, o RM2, por exemplo, até 45, aptidão intelectual, que é a prova, capacidade física, que o cara tem que ter, idoneidade moral, é necessário que o candidato não exerça ou não tenha exercido atividades prejudiciais ou perigosas aqui. A segurança nacional. Ah, o cara é um terrorista. O cara é do grupo Hezbollah. Ah, o cara é não sei das quantas. Participou, tenha participado ou exerce alguma atividade que seja prejudicial à segurança nacional, esse cara está fora. Beleza? Então, além dele ter os critérios de capacidade intelectual, física, etc., idade, etc., ele não tem que ter desempenhado atividade nociva à segurança nacional. Parágrafo único. O disposto neste artigo e no anterior aplica-se também aos candidatos ao ingresso nos corpos ou quadros de oficiais em que é exigido o diploma de estabelecimento de ensino superior reconhecido pelo governo federal, que é no caso até do concurso de vocês. O que o cara está falando? Ó, a idade, a aptidão intelectual, a idoneidade, o fato de não ter praticado exercício ou exercer atividade prejudicial à segurança nacional, vale também para esse pessoal aqui, né?
que está apresentando o diplomazinho para poder entrar. Por não? Vamos supor, um policial militar ou um bombeiro foi expulso da corporação. Ele pode fazer um concurso para Forças Armadas? Qual é o seu nome? Tulane. Tulane? Então, a Tulane está fazendo uma pergunta se caso um policial militar, um bombeiro militar foi excluído, né, da instituição polícia ou bombeiro, se ele pode fazer prova para a Força Armada. Eu acho que vai depender muito qual foi o motivo da exclusão dele. Isso vai depender muito, né? Antigamente, essa semana eu fui na Casa Bahia, né? Meu pai queria comprar um móvel, essa semana foi no sábado. Aí encontrei com um amigo lá que era policial. E ele foi excluído da polícia e tá vendendo na Casa Bahia. Já tá vendendo há muito tempo. Só que ele foi excluído faz anos que ele foi excluído. Porque antigamente a polícia excluía por faltas, tipo assim, faltou um serviço, 2 serviços, 3, o cara excluía. Então, assim, essa exclusão dele, eu não sei o motivo exato, mas eu conheço pessoas que foram excluídas, que, considerando atualmente o cenário atual, foram por motivos bobos, banais. Aí esse cara, eu acredito até que ele, se ele tivesse nível superior e se candidatasse, ele fosse, mas um cara que foi de repente excluído por extorsão, ou praticou homicídio ou barbárie, etc, dificilmente ele ia entrar. Mas eu acho que vai depender muito do motivo da exclusão. Tá? Artigo 12. A convocação em tempo de paz, então sempre quando eu falar em paz, eu vou falar em convocação. E sempre quando eu falar em guerra, é a mobilização. Ou se falar em mobilização, o cara quer falar em guerra. Certo? Então, beleza. O que ele fala? Ó, a convocação em tempo de paz é regulada pela legislação que trata o serviço militar. Aí eu botei até, não é objeto da nossa prova, mas eu botei até a legislação. É a lei do serviço militar 4375 de 64, né? É um pouquinho velha. Mas, ou seja, a convocação, ela é essa lei de serviço militar. Beleza. Por que eu estou falando isso? Ó? Porque a mobilização é legislação específica. Eu até adiantei um pouquinho. Ó. A mobilização é legislação específica. E a convocação? A legislação do serviço militar. Beleza. Aí, ó, dentro da convocação, ó, dentro do artigo 12, ele abre um incisozinho aí. Aí ele fala, em tempo de paz... E independente de convocação, os integrantes da reserva poderão ser designados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. Lembra lá que eu falei para vocês que os integrantes da reserva eram o R1, o R2, o R3 e o R4. Esse cara aqui é o da reserva remunerada. Esse aqui são os caras que foram demitidos, licenciados e os temporários. Esse cara aqui é o do artigo 10 lá, do parágrafo 1º, que é o competência técnico-profissional e notória, cultura científica. E R4 são os demais em condições de convocação. Beleza. Quando ele fala aqui, ó, que em tempo de paz, independente de convocação, os integrantes da reserva poderão ser designados, ele não fala aqui, mas ele quer tratar desse cara aqui, ó, somente desse cara aqui. Ele não fala, ele compõe a reserva? Compõe, ele é o R1, mas ele está falando exclusivamente desse cara aqui. Desculpa. Eles poderão os integrantes da reserva poderão ser designados por serviço ativo em caráter transitório mediante aceitação
voluntária. O que seria isso? Imagina esse camarada aqui foi embora, foi para a reserva remunerada. Só ele fazia um serviço no setor. Ele era o bambambam do setor. E não ficou ninguém habilitado para fazer o serviço que ele tinha. Nem na seção, nem na OM, nem na organização militar. Não tem ninguém. Aí o cara fala assim, pô fulano, eu tô precisando de você. Sem você o serviço não está mais andando. Você era o cara. Então é o seguinte, você aceita ser designado para o serviço ativo novamente? Ó, a aceitação é voluntária. Então, o cara, pô, Coronel, eu tenho o maior carinho pelo senhor, o senhor me ajudou ao longo de toda a carreira. Eu não vou ganhar nada mais além disso, mas eu vou aceitar então, só para ajudar, porque eu estou vendo a dificuldade que está. Então ele vai e aceita. Ele, em caráter transitório, ele fica. Normalmente, eles ficam, pode ser de 6 meses a 3 anos, caráter transitório. Mas ele pode depois pedir para ir embora a hora que for? Pode. Porque ele aceitou só voluntariamente. Mas ele agora apareceu um cara que sabe fazer o serviço que ele fazia. Ele pode ir embora? Pode. O cara pode falar, pô, fulano, muito obrigado, mas se tu quiser ir embora, tu pode ir embora, porque já apareceu um cara aqui para resolver o problema. Então esse camarada aqui, ele é um militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo. Ele voltou a usar farda. Então é isso que o cara está falando, ó. Em tempo de paz, independente de convocação, ninguém chamou ele, ninguém obrigou ele. A aceitação foi voluntária. Não, porque o TTC o cara não usa farda, tá? O TTC o cara usa calça jeans e usa uma blusinha lá com o símbolo da unidade só para não ficar andando também civil e nego não saber quem é, com o nomezinho lá. Reserva remunerada fulano de tal. Beleza? O TTC recebe também, cara. Isso. Qual é o seu nome, amigo? Elias. O Elias está perguntando se o TTC recebe. Recebe 1/3 do salário bruto que você recebia na ativa e o imposto de renda te pega mais na metade. Certo? É melhor dar aula no Aprimore. É só voluntário, né? Não recebe nada nesse caso aí. Esse caso aqui, ele é voluntário, ele não recebe nada, ele só está indo para ajudar. Beleza? Oi? Sim, mas isso se ele estivesse em casa, ele também. Se ele estivesse lá em Jaconé surfando, ele ia receber. Entendeu? Ano que vem eu tô indo embora. Vou a Capitão agora em dezembro. E em julho eu tô indo embora. E se te chamarem? Não, eu falei que pra minha esposa que eu vou ficar, quando ela acordar, eu vou acordar junto com ela. Aí eu vou dar um beijinho nela assim, levar ela até a porta do prédio, certo? Aí vou pra piscina. Dou uma nadada e depois vou pra musculação. Aí volto pra casa, faço um miojo e vejo sessão da tarde, certo? E à noite eu venho dar aula no Aprimore, certo? E continuar nas aulas que eu dou pro EAVOF. Aí o cara vai falar assim, eu sei que os vizinhos vão falar assim, essa loura tá bancando esse cara aí, mano. Mas não sabe o quanto eu trabalhei, certo? O quanto eu... Cara, vamos falar, eu falei pra ela, vamos falar, essa loura tá bancando esse cara. Esse cara deve ser pagodeiro, deve ser alguma coisa. Mas só que não sabe que eu entrei com 16 anos, certo? Então, vamos lá. Eu já tava ralando quando eu ainda tava jogando bola na rua. Então, beleza. Artigo 13, ó. Então, em tempo de paz, a convocação é a lei do serviço militar. E na mobilização? Ele fala lá, é a legislação específica. Certo? Legislação específica. Olha só que interessante. A gente viu lá que dentro de um texto legal tem toda uma formatação.
E a gente viu lá que os parágrafos, eles explicam os artigos, né? Então, olha só. Esse cara aqui está falando de mobilização. Aí, o que ele está falando aqui embaixo? Ó? A incorporação às Forças Armadas de deputados federais e senadores, embora militares, e ainda que em tempo de guerra, dependerá de licença da Câmara respectiva. Aí tu vai falar assim para mim, pô, Esteves, espera aí, tá falando que deputados federais e senadores, embora militares, então deixa eu te explicar uma coisa. Só para você entender. Isso tem no Estatuto, mas não é título 1 e título 2. É o artigo 52 do Estatuto. Para aquele cara que é tarado por lei, depois vai lá e vê. O que o artigo 52 fala? Olha só. Se o cara tiver menos do que 5 anos de serviço, ao se candidatar, ele vai excluído do serviço ativo. Se for oficial, demitido. Se for praça, licenciado. Tem menos de 5 anos, se candidatou? Tchau. Beleza, isso é o Estatuto. A Constituição fala em 10. Então vamos para o Estatuto. Se eu tiver mais do que 5, o que o Estatuto fala? Mais de 5 anos de serviço. Opa, me candidatei? Então ele vai ser agregado. Agregado é deixar de ocupar vaga na escala hierárquica. Vai ser afastado do serviço ativo, como se estivesse tirando licença para tratar de interesse particular, não vai receber e vai ficar afastado. Mas vai embora? Não. Esse cara tem mais de 5 anos, aí ficou afastado. Se ele for eleito, ele vai embora para casa na reserva remunerada. Se ele não foi eleito, ele volta, ele está agregado, ele está afastado, existe um fenômeno chamado de reversão. Vai reverter e ele vai voltar. Mas se ele for eleito, ele vai para a reserva remunerada. Ganhando quanto? Proporcional. Tenho 15 anos de serviço, ganha 15, 30 avos de um soldo. Tenho 20 anos de serviço, ganho 20, 30 avos de um soldo. Então, o Bolsonaro é militar? É. Da reserva remunerada, Esteve? É. Da reserva remunerada. Então, esse cara, apesar de ser esses deputados federais e senadores, eles são militares da reserva remunerada. Porque um cara que tinha menos de 5, ele foi embora para a rua. Então, esse cara, mesmo se for mobilização, eu tenho que pedir autorização à Câmara. O bicho está pegando. Mas para eu mobilizar eles, eu tenho que pedir autorização à respectiva Câmara. Mas só quem? Deputado federal e senador. Vereador. Vem, neném. Deputado estadual. Pode vir. Principalmente vereador de Magé, Japeri. Vem, pode vir. São João, Meriti. Vem, todo mundo. Certo? É só deputado federal e senador que eu tenho que pedir à Câmara respectiva, que seria deputado federal, a Câmara dos Deputados e o Senado, e os senadores do Senado Federal. Então aqui está no comentário, ó. Nunca deputado estadual, nunca vereador. Então, mesmo em tempo de guerra, se o cara for deputado federal e senador e militar, eu tenho que pedir autorização à respectiva Câmara. Beleza?